saber avaliar aquela tua partitura que você está pegando, que você está usando para conduzir o seu treinamento de leitura de partituras é essencial, porque é isso que te dá condições de ter uma rotina de treinamento da leitura realmente gradativa e construtiva. Então, quando você olha para uma música, você tem que ser capaz de responder claramente para você o seguinte: o que dessa música aqui é mais difícil do que aquela que eu estava fazendo? Ou o que aqui é mais fácil do que aquela anterior que eu estava fazendo? O que tem de elementos musicais aqui que eu já domino ou não? Mas as respostas que você tem que dar para você próprio diante dessa reflexão tem que ser muito específica, tem que ser muito concreta, tem que ser muito direcionada. Você tem que ser capaz de olhar e falar, bom, na camada rítmica aqui tem uma questão de, não sei, de muitos contratempos e lá não tinha. Então eu vou ter que ficar muito firme com o meu pulso para poder tocar no contratempo sem perder o gingado, o swing que eu tenho que fazer e manter aqui. Ou, aqui é uma música que está na tonalidade de dó menor. É uma escala diferente, eu não estou acostumada a tocar nessa escala, então isso vai ser um desafio para eu afinar nessa escala aqui. Eu não estou acostumada a tirar som nessa escala aqui. Você tem que ser concreto nas respostas dos elementos musicais de cada camada que estão ali estruturando aquele repertório, aquela escrita, aquela partitura e que vão direcionar para você um julgamento e a partir desse julgamento você vai ter critérios para seguir na condução daquele repertório ou então para falar, não, eu vou por esse daqui, é por aqui que eu tenho que ir. Aqui é melhor se eu pegar essa partitura e seguir esse caminho aqui, em termos de construir de forma mais passo a passo, sem querer ir do 8 para o 80, as respostas motoras. Nós precisamos dar tempo para o nosso corpo dissociar coordenações, aprender a fazer múltiplas coordenações simultâneas, coordenações diferentes e simultâneas. E não adianta a gente tentar ir do 8 para o 80. Na verdade é uma ilusão, o nosso corpo simplesmente não consegue, porque a gente estava treinando às vezes algo mais compassado, mais gradativo em termos de resposta, de movimentação corporal, e de repente é um monte de coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, vai do 8 para 80, é uma ilusão. O corpo não consegue. E aí você fica frustrado e fala, não vou conseguir aprender a ler partitura nunca. E na verdade é que o que você está selecionando como repertório de treinamento de leitura está um repertório muito desalinhado com a real necessidade da coisa gradativa, com a coisa mais linear, mais construtiva. É assim que os livros didáticos que a gente encontra, cada instrumento tem os seus livros didáticos, tem já os seus compositores que se dedicaram a criar repertórios com finalidade didática, pedagógica mesmo, para a construção dessas respostas motoras. É assim que esses livros se baseiam, porque eles têm dois pilares de orientação. Na seleção do repertório, né? Esses autores que desenvolvem essas metodologias, esses livros, eles se baseiam em dois pilares: no que é necessário dominar e construir como vivência musical, em paralelo ao que é necessário construir e dar tempo para o corpo aprender a coordenar e a transferir para a resposta motora, e então para que eu cuide da dimensão técnica instrumental da minha prática, de colocar a mão no instrumento e conseguir fazer. Eles vão caminhando no repertório com esses dois critérios. E aí eles colocam de forma gradativa. Ora um fica mais exigente, ora outro, ora os dois, e assim eles vão te conduzindo peça por peça, estudo por estudo, música por música, a uma evolução gradativa. Dani, você pode estar pensando aí com você agora. Dani, mas eu não consigo aprender sem um professor do meu lado. Sem eu ter alguém do meu lado que vai direcionando esse processo da leitura musical, eu não consigo. E eu acho que é por isso que eu tô tão travado já há tanto tempo buscando desenvolver e não vai, sabe? Não destrava o processo. Veja, não é a presença ou a ausência do professor do seu lado que de fato está comprometendo a tua capacidade de leitura musical. Não é o professor em si.
Porque quantos professores podem estar ao nosso lado e não ter uma boa abordagem, uma boa metodologia de ensino e você também não vai aprender. Não é a presença física que garante que você desenvolva uma habilidade ou não. Na verdade, o que garante que você deslanche é a compreensão. Uma vez que você compreende o que está envolvido nesse processo todo, que você assimila, independente do seu professor estar do seu lado, literalmente ou não, você vai começando a ter condições de se desamarrar dessa dependência dele. Aliás, esse é um ponto importante. Quando você sente essa extrema necessidade de ter um professor do seu lado, isso está revelando que você tem uma compreensão musical bastante deficitária, porque você é extremamente dependente dele. Gente, quando nós somos dependentes, quando nós éramos crianças e éramos dependentes dos nossos pais, é porque nós não tínhamos condições de verdade de caminhar sozinhos. E aí nós estamos completamente à mercê do cuidado dos nossos pais. Agora, enquanto alunos, se nós não nutrirmos o nosso conhecimento musical de fato, nós não vamos cortar o cordão umbilical e vamos continuar sempre necessitando do cuidado do professor do lado. Mas até quando? Até quando nós vamos continuar nessa caminhada dependente? Uma boa educação musical precisa e te coloca para caminhar com as suas próprias pernas, para te trazer essa consciência que é essencial. E mais do que uma consciência, para trazer para você uma prontidão. Quando eu falo em prontidão, é formar no seu corpo, por meio da vivência, por meio das memórias de vivências que você foi tendo com a música, de experiências musicais, nas diferentes formas que nós temos que conduzir essas experiências musicais, não puramente cerebral, mas por meio dessas vivências você vai formando as prontidões das respostas motoras que você precisa, na verdade que o seu cérebro precisa para ter ali arquivado, para que depois ele, durante a leitura, consiga reconhecer e falar, eu já conheço isso e eu transfiro em resposta motora para a minha mão que vai para o instrumento. Isso vai acelerando a sua capacidade de dominar aquela leitura naquele instrumento específico. Então, você está vendo que quanto mais você tem necessidade de ter um professor do lado, mais isso está mostrando para você o quão importante é que você nutra o teu conhecimento e a tua habilidade musical, para que você se desamarre, para que você entenda como funciona, para que você possa vivenciar e passar por um processo de educação musical que constrói essas respostas musicais no seu corpo e que depois, daqui a pouco, vai acelerar e otimizar o processo de respostas motoras no instrumento. Uma coisa se transfere para outra, desde que esse chão esteja muito bem feito. A presença do professor ao seu lado não garante isso. Pelo contrário, você pode ficar pagando aula anos e anos com ele do teu lado e ainda ser extremamente dependente. Porque muitas vezes você pode estar passando por um processo de educação musical por imitação, um processo intuitivo, um processo muito repetitivo, onde você sempre vê um modelo e repete. Mas esse tipo de processo não te ensina a caminhar com as suas próprias pernas, entende? Por quê? Porque você não tem compreensão exata da linguagem musical. E é aí que você fica travado, inclusive na leitura musical.